Diego Amorim segue aqui conosco. Ô Diego, a gente está aí acompanhando toda a movimentação política, né, que deve arrefecer já no segundo semestre, mas se voltar para a eleição municipal. Mas em paralelo a isso, imagino que também tenha muita gente já de olho, pensando no ano de 2026. Aliás, essa fala do presidente vem a calhar aqui para a nossa conversa. O Diego, tem algum momento ideal para o cidadão aí se lançar candidato a uma eleição como a de 2026, que aparentemente está longe, mas as costuras, imagino que já possam ser feitas? Esse assunto é muito bom, Nonato. Olha só, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, como é bom a gente refletir sobre isso para entender até um pouco melhor como a política é um jogo. E aqui não estou falando do ponto de vista pejorativo somente, muitas vezes é um jogo pejorativo, antirrepublicano, nojento, mas a política é um jogo, você precisa saber a hora certa de se posicionar, de entrar em campo. Senão, se você entra antes de campo, antes do jogo começar, por exemplo, não adianta nada. Se você entra depois que o jogo começa, você vai ter outros desafios a mais. Então, veja que interessante, existe sim um momento ideal para uma pessoa que quer ser política se candidatar, colocar a cabeça para fora d'água, como dizem, né? Agora, qual é o momento ideal? Vai depender do cenário, vai depender de onde você está, vai depender dos seus adversários, vai depender da sua história política, vai depender de um monte de variáveis. E essa é a pergunta que todo candidato quer saber. Qual o melhor momento para eu dizer: eu, Diego Martins de Amorim, sou candidato a vereador do município do meu Piauí? Qual é o momento da pessoa se colocar e se apresentar e começar a pedir voto? É claro que oficialmente a lei eleitoral brasileira diz lá qual é o momento. Tem um período lá que a legislação eleitoral inicia oficialmente a campanha. Por exemplo, ainda não começou a campanha oficial para as eleições municipais de outubro deste ano. Nós estamos no período de pré-campanha. Ninguém pode dizer, sob risco de ferir a lei eleitoral neste momento, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, que é candidato à Prefeitura de Crateús, no Ceará. Não pode ainda. Só pode dizer que é pré-candidato, que gostaria de ser candidato. Tem toda aí uma nuance conceitual sobre a campanha e a pré-campanha. Ontem, muito bem você disse isso, Nonato, porque esse comentário que o presidente Lula faz ontem nessa entrevista puxa esse meu comentário de hoje aqui no Conexão Brasília. Pela primeira vez ele encara ali, ao fazer críticas ao Roberto Campos Neto, mais uma vez presidente do Banco Central, ele encara o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do Republicanos, como um adversário para 2026. E aí, pela primeira vez, ele, Lula, também admite que pode disputar a reeleição, e é claro que pode disputar a reeleição, é claro que é natural, pelo menos até aqui, que dispute a reeleição. Da mesma forma que é claro que o Tarcísio de Freitas, como um nome forte, digamos assim, da centro-direita, da direita, como herdeiro ali dos votos de Jair Bolsonaro, que por hora também segue inelegível, é claro que ele também está de olho em 2026. Agora, admitir que vai disputar a reeleição é no time certo? Lula fez bem ao admitir isso no dia de ontem. Tarcísio de Freitas, em momento algum até agora publicamente, se colocou como um pré-candidato à presidência da República. Ele deixa que os outros façam isso por ele, ele deixa que as pessoas comentem isso, mas ele ainda nunca falou: olha, eu sou pré-candidato, estou de olho no Palácio do Planalto. Sempre que questionado sobre isso, ele fala aquela respostinha básica, padrão, que muita gente usa, que é: hoje eu estou preocupado aqui com o governo de São Paulo, hoje o meu cargo é esse, não estou olhando para o futuro, um dia de cada vez. Então, qual é o melhor momento? Qual é a melhor estratégia? Aqui no Distrito Federal, para vocês terem ideia, Michele, Nonato, ouvintes, a gente está tendo aí uma situação interessante, porque o governador Ibanez Rocha está no segundo mandato e ele já disse que pretende disputar o Senado Federal em 2026. Então, em razão disso, ele vai sair do governo, como manda a lei eleitoral, quando chegar mais perto disso, lá em 2026, para fazer a campanha dele ao Senado. E aí assume a vice-governadora, a Celina Leão, que acabou sendo lançada nesse movimento já muito previamente das eleições, e ela deve então buscar o que seria uma reeleição como governadora em 2026. Só que falta muito tempo para 2026. Então os adversários começaram a dizer que a Celina se lançou muito cedo, que queimou a largada, né? Que tem muita coisa para acontecer, você vai se desgastando muito quando você se lança previamente. Então, para concluir o meu comentário, veja que interessante. Muita gente se lança, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, sem nem ter certeza de que vai ser candidato, mas se lança como uma espécie de pesquisa de opinião na prática, sabe? A
pessoa diz, olha, eu, Diego, sou candidato. E aí você sente a reação. E hoje em dia, pelas redes sociais, ali você tem um bom termômetro de como é que foi esse seu lançamento de candidatura, né? Então serve para o bem e para o mal. Serve para confirmar que você está indo numa boa estratégia de querer ser candidato e serve pro ruim também. Olha, não, o pessoal aí reagiu mal. Você não vai ser candidato, você não vai chegar a lugar algum. Então é uma tentação de colocar a cabeça para fora d'água e saber o que as pessoas vão dizer. Qual vai ser a reação da imprensa, dos comentaristas políticos, dos analistas, dos especialistas, da população? O que vão dizer se souberem que eu serei candidato? A outra coisa é a confiança. Quando a pessoa está muito confiante de que realmente ela vai ser candidata e vai ganhar, aí ela coloca o peito. Por exemplo, vou aqui dar um exemplo, tá? Nós teremos eleições municipais. Se confirmar a tendência de que a centro-direita e a direita cresçam nessas eleições municipais, talvez depois de outubro, o Tarcísio de Freitas, que hoje eu disse agora há pouco, não se coloca como pré-candidato ao Palácio do Planalto, passe a ter mais confiança, mais estofo para dizer, sim, eu estou pensando em me candidatar ao Palácio do Planalto e enfrentar, eventualmente, o presidente Lula em 2026, né? O Lula, não sei se vocês se recordam, o Lula, quando saiu da cadeia, anos atrás, ele não se candidatou na largada, no dia seguinte. Ele não saiu da cadeia dando entrevista dizendo que já era candidato, como foi em 2022 e saiu vitorioso. Ele esperou o time certo. O Bolsonaro, da mesma forma. Em 2018, quando ele ganhou a eleição, era deputado federal, ele já aparecia nas pesquisas subindo e sempre que perguntado ele dizia, não sei ainda, estou vendo o meu partido, esperou o momento certo para se candidatar. Fato é, minha gente, Michele Nonato, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, que nos bastidores é onde a política continua acontecendo. Muitas vezes tem muita negociação e muita candidatura surgindo e a gente nem sabe, por melhor repórter que o cara seja, investigativo, converse com todo mundo, tem muita coisa que acontece ali, só na surdina. E um grande exemplo disso, para fechar, é o Conclave. Em 2013, 11 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer a cobertura jornalística do Conclave que elegeu o Papa Francisco lá no Vaticano. E olha, Bergoglio era um nome, Jorge Mário Bergoglio, o argentino que viria a se tornar Papa Francisco, era um nome que não era falado por ninguém. Ninguém na Praça de São Pedro falava de Bergoglio. Teve um ou outro jornalista ali vaticanista que citou, mas ninguém cravou. Ele estava caladinho, os apoiadores dele estavam caladinhos e ele desbancou todos os papáveis e virou o Papa Francisco, que o conclave sirva ou não de referência e de estímulo para quem quer se candidatar na política raiz. Michele Nonato. Esperemos a fumaça branca. Exatamente. Bom, ô Diego, tem um recado aqui pra você, de um tal de Baby. Não é a mamãe! Viu? O Baby falando não é a mamãe. E aí os ouvintes falaram que é o Dino da Silva Sauro. Você falou João da Silva Sauro, né? É Dino da Silva Sauro, que era da família Dinossauro, que tá fazendo terapia até hoje pra lidar com a frustração de ficar ouvindo toda hora isso do filho, né? Querida, cheguei! Era esse, né? Muito bom. Muito bom. Obrigado, ouvintes. É isso. Obrigada, Diego Amorim, sempre com a gente aqui. Amanhã tem mais. Valeu, Diego. Amanhã tem mais. Valeu. Tchau, tchau.